Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma programação do Global Focus. E hoje, com muita alegria, queremos compartilhar com todos vocês um breve documentário de um trabalho nosso, da nossa Junta de Missões Mundiais na África. Vocês certamente serão edificados, muitas igrejas certamente que assistirão a essa programação. Deus vai dar direção de trabalhos e vai mostrar o quanto é possível cada um de nós nos envolvermos e servir um Deus de toda a terra. Nós estamos situados na Vila Belmiro, mas o nosso Deus é um Deus de toda a terra. Me faz lembrar uma frase de William Carey que diz: sonhe grandes coisas para Deus e realize grandes coisas para Deus. William Carey foi usado por Deus para nos dar essa direção e é uma grande verdade. A palavra do Senhor declara claramente: aquele que crê em mim, obras maiores farão as mesmas obras e obras maiores farão. Meus amados, é para isso que nós estamos aqui nessa programação, para trazer um desafio do Global Focus, uma visão mundial. Nosso Deus é um Deus de toda a terra. Creia, sonhe, ore, planeje e Deus vai te dar experiências grandiosas, experiências maravilhosas. Você vai conhecer nesse nosso documentário uma pequena história de algumas pessoas que creram e Deus ali os levou. Algumas pessoas que confiaram ao Senhor e um dia, ousadamente, destemidamente, declararam ao Senhor, Deus e Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. E extraordinário que essas pessoas são pessoas simples, mas Deus tem usado poderosamente. Vocês vão conhecer parte do nosso trabalho, da nossa Junta de Missões Mundiais, da nossa Convenção Batista Brasileira, ali na África. E com certeza você será abençoado. E nós voltamos já já. Cristo aos extremos da terra. África. A África é o segundo maior continente da Terra. Conhecida por sua exuberante fauna, a África impressiona pela beleza. São florestas tropicais, savanas, praias de águas cristalinas, rios, cachoeiras e dunas formadas pelas extensas areias douradas do Saara, o maior deserto do planeta. A rica cultura, influenciada por árabes e europeus, reflete a alegria do povo. Amistosos e hospitaleiros, os africanos remontam os tempos pré-históricos, legando à humanidade importante contribuição na língua, costumes, artesanato e na música. Neste cenário de riquezas, formado por 53 países, boa parte da população da Terra agoniza. 2/3 de suas florestas foram destruídos e os problemas econômicos e sociais são graves. Ocupada pelos europeus desde o século XV, a África viu a dura escravidão arrebanhar seus filhos. No século XX, vieram as lutas contra os colonizadores e os limites de terra impostos pelos governos geraram grandes lutas. O terceiro milênio chegou e as guerras religiosas e os conflitos pelas terras continuam gerando órfãos e viúvas. Nos anos 90, 19 nações foram profundamente afetadas. Hoje, vários conflitos ainda são manchetes mundiais. Na África subsaariana, os grupos armados recrutam crianças cujos pais morreram de AIDS. Transformadas em soldados, convivem com a dor e a desesperança. Já são mais de 12 milhões de órfãos.
O surgimento de favelas e cortiços ao redor das cidades retratam o desespero de um povo em fuga. Milhões são vítimas de crimes, prostituição, abandono. Uma geração de mutilados, de desempregados, de enfermos, que vive hoje com a ajuda humanitária. As doenças infecciosas fazem vítimas todos os dias. A epidemia de AIDS, segundo a Organização Mundial da Saúde, já matou milhões de pessoas e ameaça extinguir povoados inteiros. A expectativa de vida em países como Zâmbia e Zimbábue caiu para menos de 35 anos. O futuro do continente é sombrio. Dos 870 milhões de habitantes, de maioria árabe e negra, quase metade vive abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. A busca pelo espiritual não diminui as mazelas do dia a dia. A idolatria, a feitiçaria, o culto aos mortos misturam-se aos costumes do povo. As religiões nativas, parecidas com o candomblé do Brasil, predominam na região sul. No norte, o islamismo segue construindo mesquitas por todos os lados. Essa é a África que espera por nós, empobrecida, explorada, onde vive um povo religioso mais distante de Deus. Temos ouvido o clamor desses nossos irmãos e hoje o esforço da Igreja e o testemunho corajoso de missionários estão mudando a face do continente negro. Milhões de pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho. Conforta o coração ver pessoas com esperança construindo uma sociedade mais justa. Mas muito ainda precisa ser feito para que a África mude. Milhares de crentes foram perseguidos e mortos. E ainda hoje, há crentes vivendo às escondidas, sem igreja. Eles necessitam de orientação bíblica para a cura dos traumas. Precisam de encorajamento. Segundo a Bible League, 100 milhões de cristãos africanos não têm sequer um exemplar da Bíblia. E das 2.110 línguas, 297 aguardam tradução. Todo o continente é um desafio, mas é no norte e noroeste da África que está a maior carência. Localizada no cinturão da Grande Resistência, da janela 1040, essa região abriga a maioria dos povos ainda não alcançados. Foi pensando no grande clamor desses povos que Missões Mundiais criou o projeto Radical, uma estratégia que está revolucionando o conceito de missões transculturais. Preparado para alcançar 100 etnias em curto espaço de tempo, o projeto foi lançado em 2002. Em maio de 2004, depois de passar 10 meses no Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, o primeiro grupo foi enviado ao Senegal. Em maio de 2005, a segunda turma chegou ao Senegal. Aprenderam o francês e estão sendo enviados a aldeias em vários países africanos. Sustentados pelas igrejas batistas do Brasil, estão em plena fase de aculturação em diversos países da África. No CIEM, novos jovens se preparam. Há 530 candidatos para a turma de 2006, com jovens da Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Esse prato se chama
A missionária Ana Lúcia Rosa é responsável pela recepção, instalação e cuidado dos radicais na base em Dakar, no Senegal. O objetivo da vinda dos radicais para o Senegal é para que eles possam aprender a língua francesa. É a língua oficial da maioria dos países, né, para onde eles irão. E também é o primeiro contato com a cultura. Permanecem durante 6 meses e durante esse período eles têm aulas de francês. Geralmente fazem 3 horas diárias de aulas de francês e mais 5 horas de estudo, de conversação, né? Sair à rua para conversar, de escuta de rádio, televisão e avaliação sempre dos estudos que eles estão fazendo no decorrer do dia. Assim que eles chegam, eles assumem, né, as atividades da casa. Este trabalho tem como objetivo eles já começarem a conciliarem as atividades internas da casa com as atividades deles enquanto missionário, porque devido ao baixo custo do projeto, eles não têm possibilidade de ter alguém para estar com eles, né, cuidando dos afazeres domésticos. Então eles mesmos fazem isso. Eles têm a oportunidade de ir à rua, né, para fazer compras, então entram em contato com o povo, né, podem exercitar a conversação e aprender muita coisa que não sabem, né, como oportunidade de ir à feira, né, e conhecer as verduras e mesmo os hábitos, né, do povo ali. Tudo exige que eles exercitem tanto a questão da conversação como a questão da simpatia, né, do contato com o povo. Então, vai somando ao treinamento, né, em termos de missões. Vivendo com uma família em aldeias muçulmanas, eles têm experimentado os desafios de uma África sofrida e distante de Deus. Maris, o sabão, tá bom, né? O fato de podermos dormir como povo, de podermos comer com eles, de poder retirar a água, usar de todos os recursos naturais que eles utilizam, isso tem chamado muito a nossa atenção para como é a vida deles, né? Quais são as necessidades e a atenção maior que, vivendo com eles, vendo como eles passam o seu dia a dia, nós podemos identificar a carência e a necessidade de Deus. A carência quando você pega crianças pequenas brigando, dizendo que uma vai matar a outra. Né? A carência quando você vê os costumes, o animismo impregnado na cultura, uma falta, uma descredibilidade em Deus que realmente é tocante. O fato de estarmos com eles nos faz amá-los ainda mais e nos faz sentir mais vontade ainda de querer que Deus realmente liberte esse povo. O fato de estarmos com eles nesses fins de semana. Para nós, o objetivo maior era o aprendizado do pular. Porque como nós vivemos na cidade, nós vivemos numa verdadeira Torre de Babel. Porque aqui tem mais de 5 dialetos fora o francês. Então lá não, lá nós vamos ouvir e falar só o pular. Mas nós acreditamos que isso só foi apenas uma estratégia de Deus, mesmo para que o nome dele fosse glorificado em mais uma oportunidade. Nós temos uma casa que foi nos emprestada, que é a casa do filho do chefe da aldeia. É um quarto, eles falam casa, mas na verdade é um quarto. E ali nós ficamos somente para dormir. Por quê? Porque durante o dia todo nós estamos com o povo. Nós vamos buscar água com eles, nós vamos conhecer a casa deles, nós almoçamos com eles, nós ficamos entre eles conversando. Então, o dia a dia mesmo é com o povo. E aquela casa é só para dormir mesmo. Bom, a verdade é que a nossa ida ao primeiro village, ela foi bastante assustadora. Isso porque o chefe do village, ele, uma pessoa assim, bastante imponente,
um homem alto. Interessante como as características de chefe estão bem marcadas nesse homem. Ele está ali sem chinelo, com o pé totalmente russo, mas está marcado e demarcado que ele é o chefe do village. E ele fez questão de dizer para nós que não poderia ser falado ali que Jesus é o Filho de Deus. E olha, isso nos impactou de uma maneira tão tremenda que nós quase que não pudemos nos conter para continuar a conversa com ele. Olha, vocês não têm ideia de como deve ser, de como seja isso aqui. É uma loucura nós nos depararmos com crianças pequeninas dizerem que Jesus não é o Filho de Deus, e mesmo com adultos negarem realmente Jesus como Filho de Deus, não admitirem essa realidade. E para nós, no primeiro momento, foi algo assim, puxa, impactante mesmo. Enfim, a religião deles é intocável. Nós estávamos discretamente, somente falando de Deus, mas não de Jesus, mesmo nas músicas e tudo, quando a gente senta ali na roda com as crianças para cantar, quando a gente canta em francês, que eles entendem francês, a gente canta somente músicas que falam de Deus. Mas nos surpreendeu o próprio chefe nos contar a história de Jesus. E nós pegamos esse gancho dele estar falando de Jesus e dizer que se a gente, Josi falou, se podia levar uma história que falasse sobre Jesus, que contasse aquela mesma história, se ele queria ouvir ou ela podia compartilhar com outras pessoas. Ele disse que sim. Então a gente lembrou do filme Jesus, se ele deixaria a gente levar um filme que contava aquela mesma história que ele estava nos contando. E ele abertamente disse, pode trazer. Então foi realmente uma ponte, uma porta. Nós já conseguimos mesmo, como um todo, vislumbrar todo aquele village ganho para Jesus. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer com essa cidade se isso realmente se concretizar? Porque nós já conseguimos vislumbrar isso, de tanta abertura que nós temos visto ali. Olha, só o Senhor para fazer esse tipo de coisa. Parece, a impressão que a gente tem é que aquele povo está absolutamente pronto para a recepção de Jesus. E realmente é uma coisa de louco. E agora eu digo para os irmãos aí no Brasil, orem realmente por nós, porque vocês não imaginam que realidade é essa aqui que a gente está vivendo. É uma coisa realmente que vocês não podem conceber o que é isso aqui. Pessoas orando no meio da rua, homens, enfim, de joelhos mesmo, fazendo as orações que eles têm por ritual fazerem. Isso nunca que no Brasil a gente vê, nem o cristão mais devoto. E aqui isso é comum, natural, e no início também foi uma coisa endoidecedora. Nas aldeias, o aprendizado da língua local e dos costumes do povo é outro desafio que o jovem radical enfrenta. O Wolof é uma língua realmente muito simples, mas pela nossa cabeça da gente pensar o português e depois a gente começou a pensar o francês e tinha acabado de aprender o francês e iniciar uma nova língua. Então, para mim, conciliar foi meio difícil. As pessoas começavam a querer ensinar muito, muita coisa ao mesmo tempo. Só que eles começaram com o tempo e a gente já tinha ficado lá um mês e no segundo mês eles já começaram a fazer perguntas mais profundas. Tipo, por que você está aqui? Você está aqui só para aprender o Wolof, mas aprender o Wolof para quê? Onde você vai usar? E conforme eu comecei a explicar, né, que eu era professora e que eu deixei a escola e que deixei amigos e a tua família, como é que foi e tal. Então, nisso eu fui começando a colocar aos poucos o motivo de eu estar ali, porque realmente a gente não estava ali, não estava escondendo nada. Eu estou aqui para apresentar uma mensagem que é muito importante, mais importante, minha família é muito importante. Meu emprego também era muito importante, meus amigos, muito importante.
mas eu tenho uma mensagem que é muito mais importante e que me fez deixar o Brasil e vir para cá. E conversando assim, eu comecei a perceber que eles ficavam muito intrigados. Numa dessas conversas, um professor da escola onde eu também ajudava, ele falou: então, se você tem essa mensagem, se você deixou tudo isso para vir para cá, para falar dessa mensagem, e você não sabe como que você vai fazer depois, quando voltar, e não tem nenhuma ideia e tal, e se isso é tão importante assim, então eu quero ouvir essa mensagem. E aí foi quando ele convidou para ir à casa dele, um muçulmano, convidou para ir à casa dele para falar sobre essa mensagem. Então, a gente nunca sabe realmente quando a gente vai chegar a ver os frutos. Então, vai ter frutos que a gente não vai chegar a ver, mas a gente tem semeado. Uma coisa que nós observamos muito aqui, que não existe islamismo puro, nem catolicismo puro. Nós temos aqui uma cultura animista mesmo, que acredita em espírito, que faz tudo pelos espíritos. Podem ir à igreja católica, rezar, fazer a missa, fazer tudo, pedir bênção ao padre, mas depois vai nos espíritos pedir a orientação dos espíritos, pedir, fazer as oferendas e tudo mais para que o espírito, né, possa ajudá-lo naquilo que ele quer. O mais difícil de ser vencido é o animismo, que é mais profundo ainda na cultura africana, principalmente nessa região aqui também. Porque é uma região de muitos bruxos, de muitos feiticeiros, né? Tem lugares que fazem dança para pedir chuva. Nós moramos em cada braço do mar que tem atrás da nossa casa, é dado o nome de um demônio para ele. Então, eles fazem feitiços, fazem oferendas a eles ali, nesses braços do mar para poder receber. A gente chega neste país e olha quantas e quantas vilagens a gente roda por aqui, não existe ninguém falando do Evangelho. Se você tem uma profissão que dá para abençoar o povo está aqui precisando ser abençoado.
e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Estou muito feliz por poder compartilhar com todos vocês mais um pequeno relatório do trabalho que Deus está fazendo através das suas igrejas. E nosso propósito é mostrar para você que você também pode fazer parte de tudo isso. Você pode participar de projetos como esse, sendo voluntário, orando por nós, ou mesmo nos ajudando financeiramente. Nós não estamos aqui para pedir nenhum tipo de recurso, mas se Deus colocar no teu coração, você pode entrar em contato conosco, porque ainda há muito o que fazer. Mas eu quero trazer fazer alusão a um posicionamento do que Deus está fazendo. Durante muito tempo, décadas, estivemos impactados pela África e orando pela África. E agora, meus amados, o desafio agora chamamos de cortina de areia. Estamos orando e pedimos que vocês orem por países islâmicos, para que o Senhor use sua igreja e alcance as nações árabes para a glória do nome dele. Nós temos orado, temos visto realmente Deus fazer, estamos plantando igreja em muitos territórios islâmicos, árabes, e abençoando esse povo através da ação social, através de hospitais, através de assistência, e Deus tem feito maravilhas. Esse é o nosso grande desafio. Nos ajude agora, nos ajude em oração para que eles possam conhecer o amor de Deus e serem também abençoados. Então, infelizmente, nós chegamos ao término dessa programação. Eu gostaria de estar orando com você, orando pela África, orando pelos povos árabes, para que cada um de nós, para que as nações venham experimentar e conhecer o grande amor de Deus. Oremos juntinho? Ó Pai, obrigado, Deus, pela experiência do Radical África. Obrigado, Deus, por esses jovens que foram ao campo e agora estão se preparando para ali retornar. Deus, obrigado pelas almas, pelas centenas, milhares de almas que o Senhor salvou e está salvando através da experiência desses jovens. Obrigado, Deus, por essa programação. Obrigado, Pai, pelas pessoas que nos assistem agora. Clamamos ao Senhor que no nome de Jesus a Tua bênção venha sobre cada vida, venha sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada ministério. Nós oramos assim, ó Pai, e louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima programação, se Deus quiser.